Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Em Foco da Regiões TV. Já sabe, os temas que marcam a atualidade estão em debate aqui nas noites da Regiões TV. Há poucas horas era desbloqueada uma situação bastante complexa relativamente a medicamentos. Um importante laboratório que fornece medicamentos essencialmente para o tratamento do cancro estava, digamos, com vários hospitais portugueses, na medida em que havia grandes dívidas a pagar a esse laboratório. A questão foi mais ou menos resolvida. Há, nos últimos instantes, uma informação do Ministério da Saúde de que, enfim, esses pagamentos só serão feitos durante o próximo mês. O que é certo é que os medicamentos para o cancro tão importantes vão chegar, de facto, aos hospitais. Outros medicamentos também muito importantes são os genéricos. Uma situação que tem levantado alguma polémica nos últimos tempos, nomeadamente entre a Ordem dos Médicos e também dos farmacêuticos. Este é o tema que está a marcar a atualidade hoje aqui no Enfoque, e agradeço desde já aos meus convidados, porque há questões importantes ligadas aos medicamentos, não apenas, enfim, em termos das ordens, mas também em relação a quem os tem que consumir, a quem precisa como pão para a boca, ou seja, para viver também desses mesmos medicamentos. Agradeço desde já então aos meus convidados, que passo a apresentar, da Ordem dos Médicos, Dr. Martins Soares, muito obrigada por estar mais uma vez aqui na Regiões TV, a Ana Emília Nogueira, que é esposa de um doente de Alzheimer, que nos vai trazer aqui de viva voz o que são estas questões de tratar um doente de Alzheimer e o que são estas questões também de precisar de muitos medicamentos, com toda a certeza, e da Ordem dos Farmacêuticos, o professor Pedro Barata. Muito obrigada a todos. Contávamos ter aqui também um enfermeiro connosco, não chegou até ao momento, mas os programas em direto são assim mesmo. De qualquer das formas, gostava também de vos dizer que por mais de uma vez, durante as últimas 3 semanas, solicitei à Autoridade Regulamentadora da Saúde para estar aqui presente, mas por razões de agenda, enfim, não terão podido estar. Doutor, mais uma vez estamos a falar de medicamentos genéricos. Aliás, falávamos curiosamente há pouquinho, uma das últimas informações que veio no Google é uma entrevista que o senhor deu aqui na Regiões TV, exatamente a propósito dos genéricos. Que questão é esta que parece estar a dividir, ou não, pergunto-lhe, médicos e farmacêuticos? Em primeiro lugar, boa noite, Fátima, boa noite a todos que estão comigo. Eu acho que esta é uma situação que nunca é pequena para se continuar a falar, porque penso que está em causa a saúde dos utentes. Eu gostava que este debate, portanto, se vocacionasse exatamente por esse problema, para que os utentes possam realmente entender aquilo que se passa com os medicamentos genéricos e para saber a maneira, para saber como poderão consumi-los e realmente o que poderá ser de malicioso, no meu entender como médico, caso este decreto-lei que foi feito e foi aprovado na Assembleia da República não venha, digamos, a ser retificado, portanto, em comissões, relativamente ao acesso ao medicamento conforme a legislação o prevê. Estarei aqui para contribuir única e exclusivamente nesse sentido. A minha experiência de 12 anos na CAM, na Comissão Técnica do Medicamento, do qual sou responsável pela aprovação de muitos medicamentos que estão no país, e inclusivamente de alguns medicamentos genéricos, e, portanto, no aspecto científico, e única e exclusivamente no sentido de esclarecer o utente sobre o seu consumo e sobre o malefício, no meu entender, que pode ser para os utentes, caso este decreto-lei seja aprovado, estarei disponível para discutir com o Sr. Professor, ouvir as suas ideias, de maneira que em conjunto também com a Ana Emília Nogueira. Danila Nogueira, esclarecer, digamos, os utentes daquilo que será melhor para a sua saúde. Dr. Martins Soares, mas eu gostava que me dissesse exatamente qual é a questão fulcral. Ou seja, eu penso que um dos problemas é os medicamentos genéricos que são prescritos pelos médicos, eventualmente poderá haver uma alteração depois na farmácia quanto a esse medicamento. É isso? Explique-me bem o que é que se está a passar. O que eu acho, que é para depois ver aqui com o professor, o que eu acho sobre isso é o seguinte: eu acho que há duas situações completamente diferentes. Primeiro, está em causa o ato médico, ou seja, está em causa toda a história clínica que o médico pode efetivamente ter com o utente, digamos, o diagnóstico da sua doença e aquilo que, no seu entender, portanto, ele deve prescrever ao utente para que na farmácia lhe seja dado, digamos, exatamente aquilo que o médico prescreveu. Portanto, em que é que eu posso estar em desacordo? Eu posso estar em desacordo e pensando em termos científicos e fruto da minha experiência é que, efetivamente, os genéricos
Até 2009 ninguém sabia exatamente como seria a aprovação dos genéricos, como seria a sua bioequivalência e a sua biodisponibilidade. Ou seja, para um cidadão leigo como eu, para que é que servem exatamente e se uns são tão bons como outros? É isso, não é, Sr. Doutor? Ora, vamos lá ver. O genérico em si, um genérico não existe, ou seja, os médicos e os próprios farmacêuticos não têm efetivamente conhecimento, digamos, do que existe, das margens de segurança que foram aprovadas relativamente a um genérico. Ou seja, as margens de segurança de 2009 para cá foram aprovadas entre os 80% e os 120%, e as margens de segurança, neste momento, pela própria EMEA, já foram estreitas para os 90% e 110%. Penso que não estarei a falar mal, mas se estiver... Em alguns casos. Já agora deixa-me ouvir o professor Pedro Barata. Também gostava então, desde já, de ouvir a sua opinião. Mais uma vez, lhe agradecer estar aqui. Mas eu só gostaria de concluir, porque fiquei a meio e, portanto, o utente... Para não haver aqui dúvida nenhuma. O utente poderá não entender. E, portanto, o médico, ao prescrever um determinado medicamento, desde que eu não estou de acordo, nem poderei aceitar que depois de uma história clínica esse medicamento possa ser trocado na farmácia por outro medicamento genérico, na medida em que o farmacêutico não sabe nem tem conhecimento, porque não é público, da própria bioequivalência entre esse medicamento. Portanto, se isso não existe e se o médico é que faz diagnóstico, se o médico é que 1, 2, 3, 4 ou 5 vezes falou com o utente e lhe prescreveu um determinado medicamento, seja ele de marca, seja ele genérico ou não, esse medicamento não poderá ser trocado na farmácia. Não é que eu ache que o farmacêutico possa ter ou não, digamos, capacidade para o trocar. A situação é que o farmacêutico, digamos, pessoa pelo que eu tenho imenso respeito, não faz o diagnóstico clínico da doença. Portanto, e o medicamento que o médico prescreveu e a quem o médico e a quem o doente se vem queixar que realmente não se sente bem com esse medicamento que prescreveu, será fruto de uma nova história clínica e será fruto de uma nova conversa com o utente que poderá, como é óbvio, trocar o respectivo medicamento. Doutor, acho que estamos com a situação perfeitamente bem enquadrada. Aliás, deixem-me partilhar convosco e com os nossos espectadores. Ainda hoje de manhã, por acaso, fui buscar um determinado medicamento que é de um determinado laboratório e também tem um medicamento genérico. E posto esta questão imediatamente, a receita que eu tinha do meu médico era de facto um medicamento, aqui é diferente, porque não era um medicamento genérico, era um outro medicamento. E foi-me oferecida também essa hipótese. Sr. Professor Pedro Batista, como é que estamos em termos de ordem dos farmacêuticos relativamente a esta questão? Vamos começar pelos genéricos e depois vou-lhe pedir ajuda para outras coisas relativamente aos medicamentos que são absolutamente fundamentais. Todos nós dizemos que não gostamos de tomar medicamentos, mas quando tem que ser mesmo. Sr. Professor, quero ouvi-lo então. Muito obrigado pelo convite. Boa noite aos restantes convidados. Eu gostei muito de ouvir uma coisa que o Dr. disse. É que, de facto, o clima tem que ser diferente e deixar bem claro que farmacêuticos e médicos e os utentes trabalham todos em prol da mesma coisa, que é o doente. Portanto, não há aqui uma guerra entre farmacêuticos e médicos. Há uma diferença de opinião no que se diz respeito a nós, que nós achamos que nós estamos convictos, eu estou convicto, da bioequivalência entre eles. E deixe-me tentar explicar isto. Isso, professor, porque é muito importante para o espectador e para o utente que vai à farmácia. Começamos por ver então o que é um medicamento genérico por definição. Portanto, quando a indústria farmacêutica lança a patente, descobre, gasta milhões, porque é 10 em cada 1000 que conseguem chegar ao mercado, passam a fase 1, fase 2 e depois chegam ao mercado, tem 20 anos de exclusividade da patente. Que não quer dizer que tenha 20 anos de comercialização da patente. Naturalmente, quando eles descobrem a patente, submetem a patente e depois tem todo um processo até ser lançado no mercado. Isto tem-lhes dado cerca de 8 anos. Acaba esse período e cai a patente, o que quer dizer que outros laboratórios podem lançar. E lançam a um preço mais barato exatamente porque não tiveram o custo da investigação e desenvolvimento. Percebo. E podem lançá-lo. É demonstrada a bioequivalência entre eles. Então, para um medicamento ser genérico, tem que ter cumulativamente 3 coisas. Primeiro, tem que ser a mesma forma farmacêutica na mesma dosagem. Deixe-me dizer o que é isto. Se é comprimido de paracetamol 1 grama,
O genérico tem que ser comprimido de paracetamol 1 grama. Aquilo que mais ou menos tomamos para as dores de cabeça. Exatamente. Não pode ser comprimido cápsula, percebe? Tem que ser comprimido. As indicações têm que ser exatamente as mesmas. E mesmo que eu descubra que afinal esta substância ativa faz muito bem a outra coisa, eu não a posso invocar. Se o fizer é um processo já diferente. E depois há a tal bioequivalência. O que é isto da bioequivalência? É uma soma da biodisponibilidade em termos de área sobre a curva, a quantidade, olha, grosso modo, a quantidade de fármaco que chega ao sangue, o tempo e a concentração máxima que foi atingida. Quando temos cumulativamente estes 3 processos, nós dizemos que eles são bioequivalentes. Naturalmente que isto é um processo em que tem que haver estatística, como em tudo. Então este 80% a 120% que é indicado e que é verdadeiro, não é de dose. Repare, indo ao grama, isto não quer dizer que um possa ter 0,8 e um 8,2. Não foi isso que se fez, é que a área sobre a curva, a razão das áreas sobre a curva, portanto, eu divido no voluntário 1 a área sobre a curva do genérico sobre a área sobre a curva do inovador e o intervalo de confiança já começa a ser complexo. Eu sei que está a falar com os termos mais corretos que pode existir. Peço-lhe que seja o mais... Sabe o que é? Os espectadores precisam talvez de perceber-se um pouco extremamente, de uma forma obrigado por esta opinião, porque é extremamente complicado. Eu percebo, não deve ser nada fácil fazer isto explicar sem isso. eu ter o meu querido quadro branco, onde eu neste momento estaria a tentar fazer um esquema. Mas se me permite, é assim, será... Basicamente, uma das coisas que é para o utente, enfim, para a pessoa que vai comprar o medicamento, basicamente, o medicamento genérico tem que ter as mesmas características. E peço desculpa se a expressão não é exatamente esta, mas tem que ter as mesmas... O tal medicamento que eles me disseram assim, você leva este que custa 45 euros, ou se quiser leva este que custa 10 ou 12. Tem que ter as mesmas características, tem que fazer bem a mesma coisa. De acordo com as guidelines da Agência Europeia de Medicamento, a EMA, tem que se cumprir um conjunto de requisitos que não é Portugal que diz. Repare, nós não temos uma decisão. A decisão sobre o medicamento não é em Lisboa, é em Londres, na Agência Europeia de Medicamento, e nós usamos as guidelines de Londres, salvo raríssimas exceções, como se deve lembrar. Portanto, há terminações... Cada país tem efetivamente a sua legislação própria e a sua aprovação. Evidentemente que, digamos, a sua aprovação em relação à comunidade é outra situação diferente. Eu não queria entrar nesse tipo de discussão. Sr. Professor, Sr. Doutor, não queria entrar nesse tipo de discussão sobre o gráfico, sobre o que respeita, porque isso eu também saberia dizer. Isso é fundamental. Não, o problema que eu digo, e pergunto-lhe claramente ao Sr. Professor, quer dizer, de uma maneira muito aberta e muito clara para que o nosso utente, digamos, possa entender. O Sr. Professor sabe perfeitamente que um genérico A sabe perfeitamente que, digamos, a bioequivalência é feita entre o medicamento de marca e entre o genérico. Não é? E, portanto, eu não iria entrar em linguagem científica, mas para que o utente perceba. Mas o Sr. Professor também sabe perfeitamente que o genérico A não é igual ao genérico B. Eu não concordo com isso. Eu sei que esta é uma questão fulcral e peço desculpa de os interromper, mas agora deixem-me passar a palavra para uma utente, ou seja, para a esposa de um doente com Alzheimer. Já voltamos a esta questão, que é muito importante, mas eu gostava que a Ana Emília me dissesse, em termos de medicação, e há aqui dados muito concretos, meus senhores. E esta senhora sabe muito bem o que é administrar medicação cara, constante e segura. E eu também lhe pedi, enfim, embora seja muito importante esta discussão da questão dos genéricos, a sua presença aqui exatamente para me dar a noção da importância da aplicação dos medicamentos e desse outro elemento, que é a família, no caso a senhora. Ora, boa noite a todos então. É assim, eu não percebo quanto a se é genérico, se não é genérico, como utente e como cuidadora de um doente, eu preciso de um medicamento que dê resposta ao problema que tenho. Neste caso, o marido, sendo doente de Alzheimer, com Alzheimer, ele não pode estar um dia que seja sem tomar a medicação, portanto, a medicação é continuada. À medida que o tempo vai avançando, a dose vai aumentando também. São medicamentos extremamente caros. Não são comparticipados, Ana Emília, ou são? São comparticipados ao abrigo de uma portaria
que eu não sei especificar qual é a portaria. Também não interessa nada o nome da portaria, como é evidente. Ao abrigo daquela portaria, eles têm uma certa comparticipação. Mesmo assim, fica-nos uma embalagem de 28 comprimidos por volta de 40 euros. Um dos medicamentos. Um dos. Tem uma ideia quanto gasta por mês, Ana Emília, que também é professora, que é uma senhora de múltiplas funções, é cuidadora de um doente só para o marido 150 euros não chegam. Em medicamentos. Temos outra dificuldade, são medicamentos específicos e que apenas podem ser prescritos por especialistas, neste caso um neurologista ou um psiquiatra. O médico de família não pode passar a receita. Ainda tem mais esse grau de exigência. O que significa que eu tenho que recorrer a uma consulta de especialista, da especialidade, não é? Mais esse custo. Para além da medicação do marido, é como muita gente deve saber, acho que nem toda a gente se percebe, mas é uma doença que é extremamente desgastante para o cuidador e de facto o cuidador tem que ser acompanhado também clinicamente. Com toda a certeza. Posso lhe fazer só uma pergunta? Que idade tem o seu marido nesta altura? Meu marido tem 53 anos. E desde quando a doença foi diagnosticada, tinha ele 47 anos. Portanto, já tem uma experiência vastíssima, Ana Emília. 6 anos, do que é tratar de um doente de Alzheimer e, infelizmente, tantas e tantas famílias portuguesas têm desses casos em casa, não é? Exatamente. Neste momento, por exemplo, os antidepressivos, eu tomo diariamente os antidepressivos e sei que não me vou liberar deles tão cedo. E neste momento, por exemplo, há um grande corte a nível de apoio aos antidepressivos. E eu não posso, de facto, desligar. Medicamentos esses, deixe-me dizer-lhe, medicamentos esses, e porque tenho aqui duas áreas fundamentais nisto tudo, que são prescritos pelo médico ou que a senhora eventualmente, por exemplo, pode perguntar a uma farmácia se pode tomar ou não? Não, pois não. Os antidepressivos... Doutor, eu não estou, só estou a perguntar. Não estamos de acordo. Não estamos de acordo. Não estou a falar... Não estamos a falar, obviamente, do caso do seu marido, que é uma situação, é uma doença silenciosa, como se costuma dizer, é complicadíssima, que é o Alzheimer, mas estou a falar no caso da senhora. E é importante termos em linha de conta que os doentes de Alzheimer têm cuidadores. Os que têm. Felizmente o seu marido tem, nem sempre acontece assim, não é? O que não deve ser nada fácil também é fazer um acompanhamento destes. Não, eu compreendo perfeitamente a situação da senhora, primeiro porque a minha mãe morreu com Alzheimer, e morreu em minha casa. E realmente eu acho que com a população que temos, cada vez mais, digamos, caminhamos para esse tipo de doença, que no meu entender, portanto, é uma doença que não tem cura. Não tem cura porque, digamos, a Constituição... Tem tratamento, mas não tem cura, não é? Tem um tratamento, ou melhor, terá um acompanhamento. Sim. Que requer ao acompanhante uma paciência que efetivamente será necessário ser também acompanhado quase como um doente de Alzheimer, porque pode levá-lo de uma certa maneira à exaustão. E o grande problema que existe, e aí eu digo porque o senti na pele, não o senti tanto talvez por ser médico, não é? mas sei o que as pessoas podem sentir na pele, é que realmente o sancionar a medicação para um doente de Alzheimer requer, digamos, a prescrição de um psiquiatra. Isso muitas vezes implica, digamos, a perda, implica a interrupção do medicamento. A boa vontade dos farmacêuticos, por que não dizê-la, fornecer a crédito o medicamento à espera da receita, digamos, naquele que se sabe que tem a doença crónica. Que se exatamente, que precisa de o acompanhar, e que realmente eu acho que o Governo tem que pensar um pouco nesta situação e pensar, digamos, em criar, digamos, dentro de alguns hospitais, excetuando, digamos, aqui o Hospital do Porto, que tem um serviço disso, em preparar as pessoas que realmente que são os cuidadores de Alzheimer. Porque no meu entender no meu entender eu acho, e acompanhei muitos lares há uns anos, eu acho que um doente de Alzheimer num lar, vários doentes de Alzheimer num lar, é necessário ter um pessoal devidamente bem formado preparado para os poder acompanhar, porque senão levam-nos completamente à exaustão. Professor Pedro Batista, hoje em dia Barata, professor Pedro Barata, uma das questões que
que se hoje expõe aos farmacêuticos, além dos conhecimentos científicos, e quase que lhe peço desculpa por pôr a coisa desta forma, mas eu acho que é de uma importância capital. Hoje em dia, o farmacêutico é uma pessoa que tem que ter uma preparação até psicológica para as pessoas que atendem na farmácia extraordinária, não é? Olha, completamente. Não tocou, fez uma análise fantástica do que se está a fazer. Aliás, eu quase que lhe digo, devia falar com os diretores das faculdades de farmácia e dizer que é preciso formação nisso. Eu digo-lhe isto porque toda a gente, quando eu entro numa farmácia, eu vou lá buscar um medicamento. Mas os senhores telespectadores da Regiões TV sabem perfeitamente que muitas das vezes vamos à farmácia e está uma pessoa que está a contar a história da sua vida porque está sozinha em casa. Isto não é mentira nenhuma, pois não? Isso é verdade e isso é das grandes vantagens que a farmácia tem no país. A farmácia é dos serviços de saúde, que embora não sendo o Serviço Nacional de Saúde, faz parte do Sistema Nacional de Saúde, não é? Que está melhor distribuída pelo país. Tem a porta aberta e muitas vezes é o primeiro ponto e o último ponto de contacto. É o primeiro ponto porque a pessoa vai à farmácia, muitas vezes com uma pequena dúvida de saúde, que às vezes depois o farmacêutico até diz, olha, isso não é tão simples como deve ser. Claro que é muito diferente ser atendido por um farmacêutico ou por um não farmacêutico, não é? Claro, mas é logo por aí, não é? Mas isso é fulcral para outras coisas que vamos falar mais à frente. E outras vezes é o verificar que a pessoa compreendeu as instruções do médico e que sabe de facto, por exemplo, utilizar o medicamento. Eu vou-lhe dar um exemplo. Quando uma pessoa vai ao médico e o médico lhe receita um simples ventilador, desculpe estar a dizer a marca comercial, mas se dissesse só Butamol as pessoas não iam reconhecer tão bem. Há coisas muito mais E importantes. ensinar o doente. Eu sei que o médico já fez esse ensino, mas a pessoa precisa de ouvir uma ou duas vezes e às vezes tem vergonha em frente ao médico de dizer, doutor, eu não percebi bem. Às vezes o médico tem essa perspicácia, mas ali ensina outra vez, porque as pessoas não usam corretamente o inalador. E ouvir, o farmacêutico faz tudo, faz um bocadinho de padre, faz um bocadinho de psicólogo e tem um papel fundamental. Às vezes, por exemplo, de saber conhecer o seu doente crónico e saber entender que ele está à espera da medicação e fazer a dispensa do medicamento a crédito, como o doutor muito bem disse. E saber discernir o que está por trás e dizer, olha, isso já não é normal. Veja com o seu médico. Nós há pouco falávamos um pouco sobre isto. Por exemplo, o paracetamol, o Benuron, um dos fármacos mais consumidos em Portugal, veio agora um estudo recentemente da Universidade de Edimburgo que disse o sobreuso crónico, não é a pessoa que toma muitos de uma vez, que ligeiramente toma mais, pode dar uma falência hepática gravíssima. Quem é que vai dizer, olha, o senhor está a tomar demais? Se a pessoa for regularmente a uma farmácia, porque o farmacêutico conhece, aliás, como médico de família, o seu professor, o problema é que muitas das vezes hoje temos tanta dificuldade em médicos de família, estava pano para mangas. De qualquer das maneiras, professor Pedro Barata, há uma coisa que eu gostava que me dissesse. Diga. Hoje em dia as farmácias, e o senhor, mesmo sendo da ordem, tem perfeitamente a noção disso, penso eu, hoje em dia as farmácias são um bocado o banco dos pobres também, na questão dos medicamentos, não são? Eu digo isto porque há imensos colegas seus que têm farmácias que dizem todos os dias eu não consigo deixar de entregar o medicamento, eu não consigo deixar de entregar o medicamento e depois há dívidas às farmácias que nunca mais acabam. Quão difícil será termos alguém que nos diga até 30 euros escolha desta medicação? E nós temos confiança no clínico que se prescreveu aquilo tudo, é porque a pessoa de certeza sofria de patologias múltiplas e precisa daquilo tudo. E de certeza que a posologia, de certeza que o guio terapêutico só tem lógica na sua plenitude. Como é que eu vou dizer à pessoa se ela vai tomar o medicamento A ou o medicamento B? Mas ela não tem dinheiro. E repare que aí, esse é para mim a grande vantagem dos medicamentos genéricos, é de facto o preço. Percebe? Porque isto deve ser dramático. Eu lembro-me que aconteceu isto quando eu estagiei já há muitos anos, que me aconteceu da primeira vez, e eu fui para dentro da farmácia cabisbaixo, com vontade de oferecer eu o medicamento a essa pessoa. Claro que isso não é solução, é porque no dia seguinte entravam-me todos. Não sei quantos, não é? Mas há tanta gente que faz isso, percebe? E é mais, se calhar ainda mais visível em farmácias mais pequenas, terras mais pequenas, em que as pessoas se conhecem e que facilitam e que tentam ajudar de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Há uma relação de proximidade muito grande. Claro. Já não é só o senhor A ou o senhor B, tem nome, conhece, sabe? E isso é fundamental, o doutor disse isso muito bem. Sabe que o doente é uma pessoa no seu todo e nós... A gripe
e corrija-me se estiver enganado, a gripe no indivíduo A é diferente da gripe no indivíduo B. Aliás, outro dia eu lia umas coisas sobre medicina personalizada. Estamos mesmo a terminar, professor. Medicina personalizada, e achei muito interessante, que dizia, se nós fôssemos todos iguais, a medicina deixava de ser uma arte e passava a ser uma ciência. Mas deixe-me só complementar antes. Vai complementar daqui a bocadinho, não, porque eu estou... Era só um minuto mesmo. Não era é, mas é um minuto. Estão-me a dizer da Regi que temos 10 segundos. Mas era só 10 segundos, eu estou inteiramente de acordo com o que disse. E sei exatamente o que os farmacêuticos fazem. Por isso é que eu digo que, se calhar, às vezes, dar um medicamento genérico mais barato é mais arriscado. Então, pode arriscado e pode ser mais caro em termos para o utente e em termos para o Estado.